Um gigante adormecido despertou, e a culpa é toda da Rússia. Após 10 anos de subinvestimento, a Alemanha está rapidamente se tornando novamente a força militar mais poderosa da Europa. Está reforçando seus gastos com defesa como nunca antes, reescrevendo regras constitucionais de décadas e investindo em alguns dos equipamentos militares mais avançados do planeta. Ao fazer isso, está apresentando à Rússia e ao seu presidente Vladimir Putin um enorme problema. Um problema que pode comprometer os planos de longo prazo de Vladimir Putin para conquistas além da Ucrânia. A maior ironia é que nada disso teria ocorrido sem a agressão da Rússia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a Alemanha já não era uma das forças militares mais poderosas do mundo como antes. Após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Potsdam de 1945, que ocorreu após a rendição da Alemanha, todas as nações aliadas concordaram que, dali em diante, a Alemanha deveria ser desmilitarizada. A Alemanha Ocidental concordou, com os políticos e o povo alemão sentindo, em grande parte, que era o mínimo que podiam fazer para expiar a violência e os horrores cometidos durante a guerra. A Wehrmacht, ou Exército Alemão, foi dissolvida. Milhões de ex-integrantes foram usados como trabalho forçado pela Europa e União Soviética, designados para a varredura de minas e projetos de reconstrução. Grandes quantidades de equipamentos militares alemães também foram destruídas ou confiscadas, e os Estados Unidos assumiram o controle das decisões militares da Alemanha nos anos seguintes. Então, veio a Guerra Fria. À medida que as tensões começaram a aumentar entre a União Soviética e as potências ocidentais, os Estados Unidos e seus aliados autorizaram a reconstrução de uma força militar alemã, a Bundeswehr, que foi integrada à OTAN e permaneceu sob constante supervisão dos Estados Unidos. Durante o auge da Guerra Fria, a Bundeswehr tinha mais de 500 mil de membros, sendo uma força formidável. Após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, a Alemanha e grande parte da Europa voltaram a reduzir suas forças armadas. O número total de soldados diminuiu ano após ano, assim como a força e as capacidades gerais das forças armadas alemãs. Chegou ao ponto em que novos recrutas treinavam com cabos de vassoura, pois não havia armas suficientes para todos. Um exército que antes tentou dominar o mundo inteiro foi reduzido a uma mera paródia, e a situação só piorou a partir daí. Na década de 2007 a 2017, apesar de ser o país mais populoso e rico da Europa, a Alemanha gastou apenas 1,2% do seu produto interno bruto, PIB, em defesa. Grande parte de seu equipamento foi deixada para juntar poeira, e em um determinado momento de 2018, apenas 4 dos 128 Eurofighter Typhoon da Força Aérea Alemã estavam classificados como prontos para combate. A segurança era uma prioridade baixa na Alemanha, vista quase como uma consideração secundária por pessoas e políticos que acreditavam que os tempos de grandes guerras e conflitos globais haviam terminado. E essa era uma crença comum em toda a Europa Ocidental. Países como França, Espanha e Reino Unido se sentiam seguros e protegidos como parte da aliança da OTAN, amparados pela maior superpotência militar do mundo, os Estados Unidos, confiantes de que os horrores da guerra nunca mais afetariam seu povo ou tocariam seus territórios. Assim como a Alemanha, eles também tiveram queda nos gastos com defesa e redução dos exércitos ao longo dos anos. Em 2022, as Forças Armadas da Alemanha estavam em um estado tão crítico que um dos principais estrategistas militares do país, o tenente-general Alphonse Miss, chefe da Bundeswehr na época, expressou abertamente sua frustração com a fraqueza em que sua nação havia chegado. Ele afirmou que o exército alemão estava ali, praticamente de mãos vazias, enquanto a Rússia reunia forças na fronteira com a Ucrânia, e que as opções de apoio aos aliados eram muito limitadas. Isso ficou claro quando as Forças Armadas alemãs, de forma constrangedora, ofereceram enviar milhares de capacetes militares à Ucrânia para ajudá-los contra uma possível invasão. Nem sistemas de defesa antiaérea, nem munições, mísseis ou fuzis, apenas capacetes. A oferta foi muito ridicularizada, e o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, a chamou de piada. Mas isso mostrava como a complacência tomou conta das forças armadas alemãs e como elas caíram de seus antigos patamares. A força aérea havia sido desmantelada, os gastos eram baixos, as forças terrestres operavam com 50% de prontidão, e a Alemanha estava totalmente despreparada para influenciar de forma significativa qualquer conflito real. E então, um conflito sério no mundo real irrompeu. A Rússia invadiu a Ucrânia e a Alemanha, assim como seus vizinhos europeus, recebeu um duro choque de realidade. Felizmente, enquanto outros países hesitavam, com políticos deliberando e adiando seus próximos passos, a Alemanha agiu. Seu chanceler na época, Olaf Scholz,
anunciou imediatamente um fundo especial de 100 bilhões de euros para fortalecer as forças armadas do país, ao mesmo tempo em que prometeu um enorme apoio militar à Ucrânia, na forma de armas antitanque, mísseis Stinger terra-ar e milhares de galões de combustível. Defendendo sua decisão, Scholz argumentou que era responsabilidade histórica da Alemanha combater Vladimir Putin e proteger a liberdade e a democracia do país. Parecia uma mudança sísmica, uma transformação dramática e drástica nas atitudes alemãs em relação às forças armadas, após décadas de contenção quase pacifista. Mas acabou sendo apenas o começo de algo muito, muito maior. Nos anos seguintes, Scholz foi substituído por um novo chanceler alemão, Friedrich Merz, que foi ainda mais longe ao aumentar os gastos com defesa e acelerar a modernização e expansão militar dos alemães, chegando até a reescrever parte da Constituição do país para isso. Por anos, a Constituição impunha um limite rígido à dívida, restringindo quanto o governo podia tomar emprestado para financiar as forças armadas. Isso efetivamente limitava quanto o país podia gastar em projetos militares, aquisições e expansões. Em 2025, o freio à dívida foi redefinido. O chanceler Merz persuadiu a maioria do parlamento alemão a votar a favor de uma emenda à Constituição do país para isentar os gastos com defesa do freio à dívida. Isso permitiu que a Alemanha gastasse o que quisesse com sua defesa desde então. Foi um momento marcante, uma revolução cultural segundo Sophia Besch, pesquisadora sênior do Instituto Carnegie para a Paz, Centro de Estudos em Washington, corrente contínua. Besch disse: a invasão russa da Ucrânia realmente mudou a forma como a Alemanha encara a defesa. O general Carsten Breuer, atual chefe do exército alemão, concorda e disse à BBC: podemos chamar isso de um alerta. Não fomos capazes e nem quisemos adiar isso mais uma vez. Foi um grande passo para a Alemanha, um grande passo para a população alemã, com certeza. Isso ocorreu não só por causa da Rússia, mas também dos Estados Unidos, que no segundo mandato de Donald Trump, pressionaram países europeus como a Alemanha a fortalecerem suas próprias defesas, em vez de dependerem tanto dos Estados Unidos como antes. De fato, na Conferência de Segurança de Munique em 2025, poucas semanas após a posse de Donald Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez um discurso alertando os líderes europeus de que os Estados Unidos não seriam mais os garantidores da segurança europeia. Segundo fontes internas, esse discurso convenceu o chanceler Merz de que as potências europeias precisavam buscar independência operacional dos Estados Unidos, rompendo com doutrinas e sistemas fundamentais em sua defesa por décadas. É uma transição enorme, mas a Alemanha não perdeu tempo em colocar seus planos em ordem e tomar as medidas necessárias para avançar rumo à independência militar. A reformulação do freio da dívida foi só o início. Após essa mudança, o chanceler Merz aprovou um fundo especial de 500 bilhões de euros e anunciou que pretende tornar a Bundeswehr o exército convencional mais forte da Europa. E parece estar no caminho para isso acontecer. O orçamento de defesa, por exemplo, teve um grande aumento de 86 bilhões de euros em 2025 para 108 bilhões em 2026, e vai aumentar ainda mais para 152 bilhões até 2029. Para fins de comparação, o orçamento de defesa do Reino Unido deve chegar a 74 bilhões de libras até 2028, enquanto a França se comprometeu a gastar 64 bilhões de euros em suas forças armadas em 2027. A meta de gastos da Alemanha para 2029, portanto, é maior do que os valores da França e do Reino Unido juntos. Mas há uma grande diferença entre gastar dinheiro e gastar dinheiro bem. O que a Alemanha planeja fazer com tantos bilhões de euros? Bem, antes de entrarmos mais a fundo nisso, é por isso que fazemos o The Military Show, para explicar como o poder realmente se move. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Agora, sempre existe um risco quando um país, de repente, começa a gastar enormes quantias com suas forças armadas, de que parte desse dinheiro possa ser desperdiçada, ou de que aqueles responsáveis por tomar as grandes decisões não tenham experiência suficiente ou as informações certas disponíveis para fazer as escolhas mais inteligentes e com melhor custo-benefício. Felizmente, esse não parece ser o caso em Berlim. A Alemanha tem uma reputação consolidada por sua atitude eficiente e organizada em praticamente tudo, e podemos ver os benefícios dessa abordagem direta em seu plano de aquisição até agora. Em 2026, por exemplo, a Força Aérea Alemã receberá uma grande atualização, aposentando seus antigos e ultrapassados jatos Tornado e substituindo-os por alguns dos melhores caças do mundo, os F-35. Isso marca um momento importante, com o país enfim adotando uma força aérea de quinta geração. Os F-35 permitem que a Alemanha tenha papel mais influente na dissuasão nuclear da Europa e da OTAN,
E a Alemanha vai além disso. Ela também está assumindo um papel de liderança no desenvolvimento colaborativo de uma nova aeronave de combate não tripulada, o Airbus Wingman, que, quando concluído, será capaz de realizar uma variedade de missões, incluindo reconhecimento aéreo, interferência em radares, combate ar-ar e ataques ar-superfície. Pilotado por inteligência artificial, o Wingman acompanhará os caças europeus em suas operações e está previsto para ser lançado na década de 2030, se não antes. Em terra, a Alemanha está coordenando um dos maiores contratos de armamentos de toda a sua história, o projeto Arminius. Esse projeto prevê a entrada em serviço de até 3.000 tanques de batalha Boxer no exército alemão, com 40 bilhões de euros sendo pagos a duas das maiores empresas de defesa do país, Rheinmetall e KNDS Deutschland. Com um design altamente modular e adaptável, o Boxer pode ser configurado para praticamente qualquer tipo de missão terrestre em quase qualquer ambiente. Rápido, flexível, altamente resistente e equipado com algumas das mais recentes e avançadas tecnologias europeias. Ele é robusto o suficiente para suportar projéteis de 14,5 mm, dispositivos explosivos improvisados, IEDs, submunições e outras ameaças. E as tropas alemãs poderão usar esses veículos em combate muito em breve, com as entregas iniciais começando no final de 2026 e continuando até 2030. As defesas aéreas da Alemanha vêm melhorando diariamente. Novos sistemas terrestres foram financiados pelo orçamento regular da Alemanha e pelo Fundo Especial de 500 bilhões anunciado pelo chanceler Merz. E vale ressaltar que Berlim também se comprometeu a destinar pelo menos 9 bilhões de euros por ano à Ucrânia até 2029. Oferece grande apoio financeiro e militar a um aliado em guerra com a Rússia, enquanto expande e moderniza suas próprias forças armadas. Esse tipo de ambição provavelmente seria um passo grande demais para a maioria dos países, mas não parece abalar a Alemanha nem um pouco. Berlim também fez esforços para se livrar de parte da burocracia, que normalmente atrasa as aquisições e impede a inovação militar. O governo aprovou a Lei de Aceleração do Planejamento e Aquisição da Bundeswehr, que deve ajudar a reduzir alguns dos prazos que, no passado, tornaram a aquisição de defesa alemã um processo tão lento e tedioso. Uma força militar forte não depende só de tanques, jatos e sistemas eficientes, mas também de pessoas. De acordo com o general Breuer, atualmente há 182 mil militares da ativa servindo no exército alemão. Isso é várias vezes menor do que a força massiva da Rússia, que é composta por bem mais de 1 milhão de soldados. A Alemanha não tem planos de chegar nem perto da marca de 1 milhão de homens. Mas Breuer quer ver o número de militares aumentar o mais rápido possível, estabelecendo metas otimistas de 20 mil novos soldados até 2027 e cerca de 60 mil na próxima década. A Alemanha também pretende complementar seu exército ativo com uma força de reserva de cerca de 200 mil, dando ao país quase 500 mil de militares treinados para serem convocados caso seja necessário. Para alcançar esses objetivos, Breuer lançou uma grande campanha de recrutamento com o objetivo de incentivar milhares de jovens homens aptos a ingressar nas Forças Armadas. Ele também não descarta a possibilidade de conscrição, caso o plano de recrutamento não forneça soldados em número suficiente. Por enquanto, no entanto, o recrutamento parece estar funcionando. Em fevereiro de 2026, 16.100 alemães se candidataram às Forças Armadas. Isso representa um aumento de 20% em comparação com 2025. 5.300 desses candidatos ingressaram oficialmente no Exército, um aumento de 14% em relação a 2025. E a Alemanha está colocando seu pessoal em ação, estabelecendo uma presença militar permanente na região do Báltico, com uma brigada inteira, a 45ª Brigada Blindada, situada na Lituânia. Quase 1.200 soldados estão estacionados na Lituânia, com planos de chegar a até 5.000 até o final de 2027. Isso não é só fachada. É um forte sinal da crescente prontidão da Alemanha para a guerra, com o próprio Metz afirmando: esta brigada não é um símbolo político, mas uma contribuição militar para a dissuasão e defesa. A Alemanha também está construindo quartéis perto da fronteira com Belarus, que devem estar prontos até 2027, oferecendo alojamento para até 3.000 soldados alemães, enviando um recado claro a Putin de que a Alemanha está pronta para defender suas fronteiras. Porém, apesar dessas melhorias, ainda há desafios. A Alemanha não pode simplesmente desfazer décadas de subinvestimento da noite para o dia. Não pode simplesmente usar uma varinha mágica e fazer um exército de ponta aparecer instantaneamente. Ainda existem lacunas, objetivos a alcançar e obstáculos a superar.
Ela claramente precisa de mais tropas, por exemplo, e terá que continuar seus esforços para recrutar o máximo possível, o mais rápido possível, especialmente com a ameaça de mais agressão russa aumentando a cada mês que passa. A Alemanha ainda carece de capacidade de ataque em profundidade. Fabian Hoffmann, especialista em mísseis, admite que a Alemanha tem uma grande lacuna em mísseis de longo alcance e ataque profundo, e Berlim precisa agir mais para resolver isso. Felizmente, ela fez um pedido de 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk, o que é um grande passo na direção certa. Será preciso fazer mais para preparar o país e o continente para uma possível guerra de grande escala com a Rússia nos próximos anos. A Alemanha também precisa garantir que suas doutrinas militares e estruturas de tomada de decisão sejam modernizadas de acordo com suas forças armadas. Ela deve agir mais rápido, respondendo e reagindo à ameaça sem atrasos ou hesitações, para se preparar para os campos de batalha do futuro. Um exercício de guerra recente destacou a importância da ação rápida na guerra moderna. O exercício de guerra simulou um ataque russo à OTAN, com o Kremlin criando uma crise humanitária fictícia em seu exclave de Kaliningrado, como pretexto para criar um corredor de trânsito entre o exclave e o território principal. Depois, envia tropas e toma uma cidade lituana importante em poucos dias, com a OTAN sendo lenta demais para impedir. No exercício de guerra, a resposta simulada da Alemanha foi marcada por hesitação e medo de escalada, permitindo que os russos alcançassem seus objetivos. Se uma situação dessas acontecer no mundo real, a Alemanha vai precisar tomar decisões muito mais rápido, agindo com decisão e firmeza para defender seus aliados. Isso também será uma grande transição para a maior economia da Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, por gerações, a segurança europeia foi baseada em uma Alemanha contida e restrita. Nenhum vizinho do país queria ver Berlim rearmada e novamente capaz de conquistar outras nações. Eles aceitaram a supervisão americana e permitiram que a Alemanha e eles mesmos enfraquecessem ao longo dos anos. Agora tudo está mudando. O escudo de proteção dos Estados Unidos sobre a Europa foi pelo menos parcialmente retirado, forçando as maiores e mais ricas nações do continente a começarem a se defender sozinhas. E como a nação com o maior orçamento de defesa de todas, a Alemanha vai ter um papel crucial e de liderança na definição do futuro da defesa do continente. Felizmente para a Europa e infelizmente para a Rússia, o chanceler Merz parece estar realmente assumindo a responsabilidade. A Alemanha está acertando, recrutando tropas, aumentando gastos, investindo nos equipamentos certos e estabelecendo presenças permanentes em solo aliado. Berlim está aos poucos se libertando das restrições que limitaram suas forças armadas por tanto tempo. A fera alemã está sendo liberada, e é uma que até mesmo a Rússia terá dificuldade em domar. Agora você pode entender o raciocínio da rápida modernização militar da Alemanha neste vídeo, que mostra como o país teme um possível ataque russo à OTAN nos próximos anos. Para uma análise detalhada da guerra Rússia-Ucrânia, assista a este vídeo que analisa 3 dos dias mais difíceis para Putin até agora em 2026. Por fim, inscreva-se no canal para receber notícias, insights e análises das principais histórias militares mundiais.